Olá, crianças, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Atirei-se aqui para mais um momento com Deus, um momento de aprendermos a palavra de Deus. E a palavra de Deus que nós vamos aprender hoje está no livro de Mateus, capítulo 13. Só que antes a tia vai pedir para vocês que não é inscrito, clique aqui na palavrinha inscrever-se, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu joinha, compartilhe e diga o seu amém nos comentários, tá bom? E compartilhe com mais pessoas para que nós possamos levar a palavra de Deus muito mais além, muito mais adiante. E hoje nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Olha só, no capítulo 13, versículo 1 diz: E tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se ali muita gente de pé dele, de sorte que entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Jesus, ele gostava muito de contar parábolas, histórias para as pessoas. Parábolas é uma comparação. E Jesus falou ali para aquela multidão que estavam todos eles curiosos, esperando alguma coisa de Jesus. E Jesus falou de muitas coisas por parábola para aquelas pessoas. E uma delas foi, Jesus disse assim: Eis que um semeador saiu a semear. Este homem saiu a semear a terra onde ele estava passando. E quando ele semeava, uma parte da sua semente caiu, olha só, uma parte da sua semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram aquela semente. Jesus ali ensinando para o povo. O homem que semeou, a semente dele caiu à beira do caminho, as aves vieram e comeram toda a semente daquele homem. Jesus continuou ensinando a sua parábola para aquela multidão. E quando o Senhor falou assim: e uma outra semente, daquelas que o homem semeou, ela caiu, sabe aonde? Nos pedregais. Olha só, ela caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo ela nasceu, porque não havia terra funda. Então ela caiu sobre a pedra, mas ela nasceu, só que ali não tinha profundidade de terra. E sabe o que aconteceu? Jesus disse assim: mas vindo, sabe o quê? Vindo o sol, olha só, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque ela não tinha raiz. Então o sol queimou aquela terra, aquela sementinha que caiu entre as pedras. Jesus continuou aqui no versículo 8. E a outra semente? Tinha mais uma semente. No versículo 8 diz, no versículo 7 diz: e outra caiu, sabe onde? Entre os espinhos. Vocês viram que a tia falou? Que o homem saiu semeando na terra. Aí, de repente, a semente foi caindo em vários lugares. E agora, uma delas, ela caiu, sabe aonde? Entre os espinhos. Será que ela cresceu? O que aconteceu com ela? Hein? Então, ela caiu entre os espinhos. E sabe o que os espinhos fez com ela? Sufocou. Ela ficou presa entre os espinhos, olha só, lá dentro, sufocada, e não conseguia sair dali porque ela estava entre os espinhos. Então, o que aconteceu? Os espinhos sufocou a sementinha também. E mais semente foi caindo, e teve mais uma semente que caiu. Só que essa semente, aqui no versículo, agora no versículo 8, a outra semente, ela caiu, sabe aonde? Sabe que terra que ela caiu? Ela caiu em terra boa.
ela caiu em terra boa e ela deu fruto. Olha como ela cresceu, ela deu fruto. Aí o Senhor falou assim, Jesus falou para o povo, para aquela multidão, essa que caiu em terra boa, ela deu fruto, um a 100, outro a 70 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele ensinou essa parábola para todos aqueles que estavam ali na praia, essa comparação, essa história em uma parábola. E sabe o que ele quis dizer com isso? Jesus quis dizer que o nosso coração é uma terra fértil. Então, quando nós que temos uma semente, sabe qual é a semente que nós temos? A palavra de Deus. A palavra de Deus é uma semente que nós jogamos em outro coração. Quando você fala de Jesus para uma outra pessoa, dentro do coração dela está entrando uma semente boa, que é a palavra de Deus. E essa semente, quando ela cai num coração, numa terra boa, que é o coração, e aquela pessoa aceita, sabe o que ela faz? Ela produz um grande resultado. E o resultado abundante e transformador. Porque a pessoa que recebeu aquela sementinha que eu falamos de Jesus para ela, e ela aceitou este Jesus poderoso, essa sementinha vai florescer, vai ficar bonita, viçosa, vai dar muitos frutos, como a semente do semeador que caiu na terra boa e deu um fruto grande, começou a frutificar, porque aquela pessoa que recebeu o frutinho que você falou de Jesus para ela, quando você fala, olha, Jesus é bom, você tem que conhecer a Jesus, ele veio no mundo só para salvar nós, ele nos ama e não quer que ninguém sofra e ninguém pereça. E a pessoa vai ficar imaginando, é verdade, eu preciso aceitar esse Jesus, que ele só quer o meu bem, ele não quer o mal de ninguém. Essa sementinha que você semeou, ela entra no coração daquela pessoa, a pessoa floresce, a pessoa começa a fazer as coisas boas e fazer a vontade de Deus. E sabe o que aquela pessoa vai fazer? Vai pegar aquela semente que também ela ganhou, vai dividir com mais pessoas. Porque a palavra de Deus é assim, é uma semente que ela vai de corações em corações. Então ela vai, chega aqui, chega lá, eu posso transmitir para você, você transmite para outro de Jesus, outro vai falar de Jesus para outras pessoas. Assim Jesus será conhecido no mundo todo, como ele é conhecido. E muitos podem aceitar a Jesus, deixando o seu coração a terra fértil, onde mora a palavra de Deus. Então vamos semear nossa semente? Vamos semear a palavra de Deus para outras pessoas? Vamos fazer igual aquele semeador que Jesus ensinou, que ele semeou e uma das plantinhas caiu numa terra que floresceu? Então nós vamos ser igual o semeador, porque nós somos semeadores da palavra de Deus. Então mande para outras pessoas este vídeo e outras pessoas falem para mandar para outras. Se você está aí andando perto de você que não tem pessoas ainda que você não falou de Jesus, fale de Jesus para ela. Plante a sementinha no coração dela, ela vai florescer e você terá um grande galardão de Deus por este ato de amor para todas as pessoas. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Só que antes eu teria que fazer uma oração para todas as crianças e famílias. Papai do céu, eu estou aqui mais uma vez diante da tua presença. Eu peço uma bênção especial, Senhor, para todas essas pessoas que estão nos ouvindo. Que o Senhor Jesus venha fazer a semente da palavra do Senhor entrar nos corações, e essa pessoa que ainda não falou de Jesus para outra, que ela vá, Senhor, semeando como o Senhor nos ensinou e ensinou aquela multidão, Senhor, a semear sobre a parábola do semeador.
Pai, nos ajuda, nos abençoa. Nós temos certeza que a recompensa é grande quando nós falamos do Senhor para outras pessoas. Ajuda cada criança, cada família, em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda a ser fiel, a te buscar, a fazer aquilo que agrada ao Senhor e que cada criança cresça semeando para outras crianças a palavra do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus.